Bom dia! Bom dia! O meu nome é Lilian. Deixa eu colocar aqui. Meu nome é Lilian. Eu sou loira, de 1,60 m, sem salto, branca, fazendo a minha descrição, pensando com carinho nas pessoas com deficiência visual. A Pamela é nossa intérprete e ela estará conosco o tempo todo, trazendo uma primeira reflexão para nós. Como seria assistir uma palestra só com a Pamela? Para nós, a maioria aqui da palestra, será que seria confortável para nós? Então, a gente começa esse bate-papo pontuando como nós estamos recebendo as pessoas com alguma deficiência. Qual é a nossa sensibilidade? O quanto que nós percebemos o que o outro pode nos dar e o como ele pode nos dar. Quando a gente pensa no como ele pode nos dar, a gente vai refletir durante o nosso bate-papo hoje sobre recursos que proporcionam equidade. E, a partir de recursos que proporcionam equidade, a gente vai falar de inclusão de pessoas com deficiência. O meu nome completo, Lilian Cristina de Almeida. Eu sou psicóloga, master em programação neurolinguística, atuo na área de RH há mais de anos e, nos últimos 5 anos, à frente da consultoria Modeli. E hoje eu divido a palestra com a Cris, que vai complementar o nosso bate-papo hoje. Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Muito obrigada por estarem aqui. Eu sou Cris Mendes, mulher negra, 1,50 m, com salto ou sem salto. Eu estou vestindo blusa branca, por cima uma blusa de lã preta, calças pretas, sapatos pretos. Eu tenho mobilidade reduzida, né? Sou pessoa com deficiência, ando com a ajuda de bengala. Atualmente trabalho com gestão de tráfego e produção de conteúdo para as redes sociais. Me aventuro aí em alguns empreendedorismos na área social. Também sou voluntária do Grupo Mulheres do Brasil e palestrante e também atuando aí na área de consultoria da inclusão e diversidade. Muito obrigada mais uma vez. Seguindo nossas apresentações, a palestra só é possível, só está acontecendo com o apoio da Secretaria Social aqui da Prefeitura de Campinas. Então, eu convido a Val para mostrando, colocando o apoio de como a palestra está acontecendo. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês nesse dia tão importante. Vejo que é importante porque a aprendizagem ela é sempre importante para a vida da gente, né? Já a inclusão ela já entra nesse sentido. Meu nome é Valdirene, sou formada em serviço social, faço parte da Secretaria de Assistência Social, pessoa com deficiência e direitos humanos. Sou morena, tenho 1,65 m, estou vestida uma blusa branca de manga comprida, com florzinhas azul escuro e uma calça rosa. Meus sapatos são pretos. Tenho cabelo escuro enrolado. É um prazer estar aqui. Estou no nome da secretária Vandecleia Moro. Ela não pôde vir por causa de uma agenda, mas pediu para passar uma mensagem para vocês. É muito importante esse momento de estarmos aqui todos juntos, né? A assistência social, ela usa muito a palavra rede, né? E toda vez que eu escuto essa palavra, eu lembro, rede são pontos ligados, que segura algo, né? Tanto a rede de peixe, quanto a rede que a gente usa para descansar. E que, nesse momento, a gente se torne essa rede, que cada um de nós, através dos nossos conhecimentos, formamos essa rede, sendo do poder público, ou sociedade civil, ou sendo uma empresa, uma entidade, né? E que possamos, no final dessa palestra, levar esse conhecimento para a nossa vida, para o local do nosso trabalho, e irmos além da lei, né? Que a gente possa fazer além da lei.
Porque a lei ela vai até aqui, mas a gente pode ir além. E que a gente possa levar isso para os nossos espaços de trabalho, em casa, na sociedade, na rua, onde a gente for. Eu agradeço, muito obrigada, boa palestra para todos. Obrigada, Val. É importante a gente colocar a rede, todas as pessoas que estão dando, de alguma forma, apoio para nós. Quando a gente fala de apoio, vamos relembrar como nós começamos a ter um pouco mais de consciência para incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E a gente começou a refletir isso em 91, quando trouxemos a Lei 8.213, que fala sobre cota de pessoas com deficiência. Brevemente colocando a lei, ela diz que empresas que tenham, no mínimo, 100 colaboradores dentro da empresa, é importante que sigam uma cota. E a gente traz a lei para que todos possam acompanhar. Empresas que possuem colaboradores de 100 a 200 empregados, 2% da folha de pagamento vai ter pessoas com deficiência. De 201 a 500, 3%. De 501 a 1.000, 4%. E de 1.001 em diante, 5%. Para a gente ter aqui uma ideia de como isso fica dentro da empresa, uma empresa com 100 colaboradores vão ter 2 pessoas com deficiência. Uma empresa com 300 colaboradores vão ter 9 pessoas com deficiência. E uma empresa com 100 colaboradores, 15 pessoas com deficiência. E a gente vai debater um pouco mais sobre a lei. Agora, se a gente começar a refletir a lei na prática, o que a gente traz? Dados do Portal de Inspeção do Trabalho em 2019 indicavam para nós pouco mais de 700 mil vagas estavam reservadas para pessoas com deficiência. E dessas 700 mil vagas, 53% estão ocupadas com pessoas que apresentam alguma deficiência. Aí a gente pode dizer, uau! Ou a gente pode refletir um pouco mais. É fato que a gente nota algo crescendo. Nós temos números que, em 2014, só 36,4% era ocupada com pessoas com deficiência. Em 2018, a ocupação era de 50,6%. E a gente fala, então estamos crescendo. Sim, sim. Agora, se a gente puxar, a lei é de 91. De 1991 até o momento, só ocupamos 53% das vagas destinadas para pessoas com deficiência? Quantos anos se passaram? Imagine que nós tivéssemos, nesse momento, 30 anos de idade. Quanta história a gente teria para contar? Quanta história a gente tem para contar? Para a lei que proporciona a inclusão de pessoas com deficiência, a história fala que só 53% foi ocupado. Isso significa que tem muita coisa ainda para a gente explorar, tem muita coisa para a gente cavocar, para a gente incluir, para a gente refletir e trazer mais e mais e mais e mais consciência para tudo isso. A inclusão como oportunidade de crescimento financeiro. O convite da palestra hoje é para a gente ir além da obrigação legal, para a gente ir para o próximo nível. E quando a gente fala o próximo nível, olhar quantas oportunidades essa lei proporciona para nós. Quanto mais pessoas estiverem exercendo atividades remuneradas, conseguem imaginar o quanto que isso proporciona para a economia? Quanto mais pessoas assalariadas, maior o giro da economia. Quanto maior o giro da economia, mais o país está se movimentando. Ter pessoas com deficiência dentro da empresa permite a gente conhecer mais a pessoa com deficiência. Eu trabalho com inclusão de pessoas com deficiência de 2004 até 2015, no papel de CLT. Eu era RH de alguma empresa proporcionando inclusão de pessoas com deficiência. Mas quando que eu tive a oportunidade de realmente
me colocar no lugar da pessoa com deficiência, entender quais são as dores, os desafios, quais são os sonhos, de verdade, faz uns 5 anos, mais ou menos. E é aí que eu posso dizer para vocês, com propriedade, o que é inclusão de pessoa com deficiência. O que elas querem dentro da empresa? O que elas sonham? A gente só consegue dizer isso quando a gente está ouvindo a pessoa. Não é vivendo, é ouvindo a pessoa. Ela vai falando, vai colocando. As pessoas com deficiência, assim como nós, têm sonhos, querem fazer algo. Comem, bebem, dormem, viajam, fazem tudo que a gente faz. E como é que a gente proporciona que elas estejam do nosso lado? O Brasil possui 45 milhões de pessoas com alguma deficiência. Isso é um dado do IBGE de 2010, o último dado que o IBGE traz para nós. Isso significa 23% da população no nosso país. Conseguem imaginar 23% da população do nosso país vivendo do nosso lado e a gente conhece muito pouco? Ter um negócio adaptado às pessoas com deficiência não é um modismo. E é muito além do que uma obrigação legal. É um direito do consumidor. Adaptar o nosso comércio, a nossa empresa, para receber esse público é um diferencial competitivo. Alguém aqui já foi fazer compras? Foi comprar roupa? Entra no provador e olha que aquele provador não comporta, por exemplo, um deficiente físico? Essa pessoa não compra mais naquela loja, porque essa pessoa não se sente confortável ali. E essa pessoa coloca as pessoas à sua volta, que a gente chama de rede de apoio, em outro comércio. Já pensou como é que a nossa empresa está abraçando 23% da população? Então, a gente está falando muito mais do que obrigação legal. A gente está falando muito mais do que responsabilidade social. Olha quanta coisa. Obrigação legal, responsabilidade social, diferencial competitivo. Você vai no cinema, se o cinema não comporta, não abraça a pessoa com deficiência, deixa de ir no cinema e vai em outro lugar. Perdeu 3 pessoas assistindo cinema, perdeu 3 pessoas comendo pipoca. E assim vários outros exemplos que provavelmente vocês agora estão fazendo nesse momento. Cris, para a gente ir dividindo aqui um pouco a atenção. Então, eu gosto sempre de dizer, né, que assim, a sociedade, de maneira geral, ela não vê a pessoa com deficiência como alguém que contribui, só alguém que recebe, né, benefícios do governo, por exemplo. Né? Só que, a partir do momento que a empresa consegue entender que a pessoa com deficiência ela é consumidora, ela é cliente, né, ela vai começar a ter um olhar diferente, não importa qual o tamanho da empresa. Então, eu, por exemplo, gasto muito. Né? Eu sou cliente de vários lugares. Assim. Então, eu acho que a empresa precisa quebrar esse paradigma de que a pessoa com deficiência não tem o que oferecer. E a gente precisa entender o seguinte também, né, a Lília já até tocou um pouco no assunto. Desses 43 milhões de pessoas com deficiência, a gente tem que entender que elas vivem em comunidade. Então, ela tem pai, tem mãe, tem irmão, tem filho, tem marido, tem mulher. Né, veja quantas pessoas que ela tem, que ela pode levar para um comércio, que ela pode levar para adquirir um serviço. Né, eu estava lendo que, desses 43 milhões, de 15 a 16 milhões, não tenha nenhum acesso a marcas, a produtos, a serviços, simplesmente porque a empresa ignora. E, fazendo o mesmo raciocínio, né, a gente vê, não são só 15 ou 16 milhões, acrescenta mais 3 aí, ou 4 para cada um. Né. Nesse outro sentido, também, na questão de o benefício financeiro que a pessoa com deficiência pode trazer, até mesmo para a empresa. Porque, assim, hoje eu trabalho autônoma, né, mas, quando eu trabalhava nas empresas, eu não conhecia todo mundo. Então, eu não sabia qual é a vida de todo mundo. E, por não conhecer, a gente não sabe se aquela pessoa, que é nosso colega, ele tem alguém com deficiência em casa.
se ele, né, tem um irmão, um filho, né? Então, ele pode não ter a deficiência, ele não apresenta uma necessidade ali dentro da empresa, mas ele sabe a dor que a pessoa com deficiência enfrenta no mercado de trabalho e na sociedade. Aí, olhando para dentro da empresa dele, que, independentemente de ter a necessidade de cumprir a cota ou não, ele vai falar assim, a minha empresa não. A minha empresa ela tem um genuíno desejo de contribuir com a sociedade e de incluir verdadeiramente essa pessoa dentro da empresa, fazendo tudo aquilo que tem necessidade de ser feito para incluir. Né? Então, com certeza, ele vai ser um profissional muito mais motivado a vestir a camisa da empresa, né, como o pessoal fala, para poder gerar os resultados que a empresa deseja. E tudo isso junto acaba gerando a famosa mídia espontânea, né, que, apesar de toda a tecnologia, de marketing digital e tudo, o que a gente tem de mais poderoso ainda é a propaganda boca a boca, tanto para o bem quanto para o mal. E aí fica uma escolha das empresas que, como a gente pode ver, sem incluir a pessoa com deficiência, está deixando dinheiro na mesa, como o pessoal de negócios gosta de dizer. Motivação e inspiração da aceitação das pessoas com deficiência nas empresas. Como que a gente recebe essas pessoas? Há muitos paradigmas que ainda precisamos quebrar quando a gente fala em incluir, abraçar as pessoas com deficiência. Todos nós temos alguma história para contar em situações onde as pessoas responsáveis pela nossa educação, pai, mãe, vovó, tio, em algum momento falou, não pergunta, senão você vai incomodar a pessoa. Não pergunta. Às vezes a história é triste e você vai relembrar coisas desnecessárias. Quem nunca ouviu? Não incomoda. A intenção é positiva, é, de alguma forma, demonstrar um bem-querer para a pessoa. Mas o resultado final é lastimável. Porque se a gente não pergunta como eu posso te ajudar, como é que eu vou conhecer a realidade do outro? Então, um dos primeiros paradigmas que a gente convida todos aqui presentes a pensar é, não pergunta, ressignifica isso, quebra isso e entenda. Pergunta sim! Você vai perguntar, como que eu posso estar próximo de você? Como eu posso somar esforços com você? Você vai dividir mesa de trabalho. Você vai dividir uma bancada na operação. Você vai dividir o seu tempo com a pessoa que tem alguma deficiência. A primeira coisa a fazer é conhecer essa pessoa. Como que junto nós vamos somar esforços? A empresa, por sua vez, vai pensar num recurso de equidade. O que é um recurso de equidade? O que proporciona igualdade. E, a partir daí, cabe a nós, que vamos dividir espaço com essa pessoa, perguntar, como eu posso te ajudar? E pode ter certeza, experiência própria de quem atua há anos na área de RH. A pessoa, para chegar ali na empresa, ela já superou qualquer dificuldade vivenciada. Assim como nós. Quantos de nós aqui não têm dificuldade e, naquele momento, fala, eu não quero falar sobre isso. E a gente passa um dia, passa dois, superamos a dor, ressignificamos e vida que segue. A pessoa com deficiência segue um curso semelhante ao nosso. Então, se ela chegou ali na empresa, ela está pronta. E ela vai falar para você, aqui eu te conto, e ela vai contando toda a sua história. Mudanças de pensamento. A partir do instante que a gente internalizou a frase, como eu posso te ajudar? A partir do instante que a gente internalizou, o nosso comportamento muda. Prestem atenção. Pensamento estimula os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos estimulam o nosso comportamento. O nosso comportamento traduz os resultados que vamos alcançar. Tudo começa aqui, no pensamento. Se eu começo a pensar, mas será que essa pessoa com deficiência vai gostar de mim? Será que eu vou conseguir conversar com essa pessoa com deficiência? Eu vou alimentando sentimentos de insegurança, sentimentos de dúvida. Se eu entro numa cena com sentimentos de dúvida, qual vai ser o meu comportamento?
De medo. E aí, quem eu consigo abraçar se eu estiver com medo? Ninguém. E qual vai ser o resultado? O que a gente está falando aqui na palestra. Obrigação legal. Eu vou só cumprir a cota. Eu não vou incluir. E a gente está aqui para quê mesmo? A gente está aqui para o próximo nível, onde a gente fala de responsabilidade social. Então, mudança de pensamentos, atitudes para o sucesso da nossa organização. Começa aqui no pensamento. Pensamento alimenta sentimento. Repete. Pensamento alimenta sentimento. Sentimento alimenta comportamento. Comportamento traz resultado. E é isso que a gente coloca. A pessoa com deficiência, muitas vezes, ela é independente, ela desenvolveu estratégias para lidar com as suas dificuldades no cotidiano, desde que proporcionemos recursos de equidade. Se não fosse a intérprete Pamela aqui, será que a gente estaria atendendo 100% da plateia? Não. A gente tem pessoa com deficiência auditiva aqui. Eu não estaria proporcionando inclusão. Se a gente não fizesse uma descrição física nossa, será que a gente estaria proporcionando inclusão para a pessoa com deficiência visual? Se a gente não tivesse rampa para o espaço físico aqui, será que a pessoa com deficiência física estaria participando, se sentindo integrada aqui? Para a pessoa com deficiência cognitiva, palavras simples, de fácil entendimento. E é assim que a gente vai pensando em como nós vamos incluir a pessoa com deficiência. A partir do recurso de equidade, somos todos iguais. E a pessoa com deficiência dentro da empresa tem os mesmos sonhos que nós temos. Ela quer saber de um plano de carreira dentro da empresa. Ela quer saber o que ela pode desenvolver dentro daquela empresa. Ela quer saber como que aquele cargo que ela exerce vai somar esforços para o objetivo maior dentro da empresa. Ela vai observar o bom clima organizacional dentro da empresa. Tudo aquilo que a gente sente é comum para todas as pessoas. Não há diferença dos sentimentos, das aspirações. Não há diferença, não, sobre o que nós queremos para a nossa carreira. Se conversarmos com a pessoa que tem deficiência, ela vai falar. Ela quer ganhar bem, ela quer viajar, ela quer comer bem. Como todos nós. Como todos nós. E uma coisa importante. Pessoa com deficiência não é herói. Guarda essa informação que a gente vai debater bastante. A pessoa com deficiência ela não gosta de ser chamada como herói, porque isso a distancia da gente. E o que a gente está falando? De aproximação, de inclusão. Por muitos anos, a lei criada em 91 e de lá para cá, um dos caminhos que nós construímos foi de colocar a pessoa com deficiência como heroína, herói. Uau! Ela consegue fazer tudo isso com a deficiência. O nosso olhar estava para a deficiência e não para a pessoa. E quando a gente olha a deficiência, a gente coloca a pessoa como super-herói. E quando a gente coloca alguém no nível de herói, a gente não está dando a mão, a gente está criando distância. E isso, como a palavra diz, distância. Onde está a inclusão se eu estou propondo distância? Então, guarda isso. Pessoa com deficiência não é herói. Pessoa com deficiência vive dores como nós. Pessoa com deficiência vive sentimentos como nós. É igual. É igual, gente. E desconstruindo essas barreiras, esses vieses inconscientes, é preciso a gente se despreender desses paradigmas de pessoa com deficiência. Para de olhar para a deficiência e a gente convida para olhar a pessoa. É um processo que eu venho vivendo durante a minha carreira atuando na área de RH e coloco para vocês quantas coisas eu já fui quebrando no meu dia a dia. A primeira delas, uma breve mudança, um breve relato de transformação
e a Cris vem complementar com a gente. A minha primeira experiência, incluindo pessoas com deficiência, não é bonito o que eu vou falar, mas serve como exemplo do que não fazer. Atuando na área de RH, fui convidada para cumprir a lei e aí o gerente falou, Lilian, temos uma lei para cumprir, faça a seleção de pessoas com deficiência. Fui buscar apoio de rede em volta ao município onde eu estava no momento. A APAE me deu, foi a primeira instituição que me abraçou naquele momento, me deu outros caminhos, além da deficiência cognitiva. Enfim, chegou o momento de fazer a seleção. E, quando eu recebo uma pessoa, vem um rapaz com uma mãe. E o meu preconceito ali falou mais alto. O meu preconceito ali falou, poxa, mas essa mãe não deixa o filho andar sozinho? Essa mãe não vai permitir que o filho ande sozinho? E, graças a Deus, olha, a gente recebe orientações divinas. Essa mãe se fez presente e entrou na sala de entrevista com o seu filho. E ainda bem que ela fez isso, porque, do contrário, eu não ia conversar com a pessoa. Porque a minha deficiência era não falar Libras. Então, como é que eu ia me comunicar com a pessoa? Aquela mãe me batizou, aquela mãe me apresentou para o filho, aquela mãe traduziu a conversa, e ali eu agradeci aquela mãe dizendo, muito obrigada por me ensinar. Foi fácil? Não, doeu, mas doeu, mas doeu, mas doeu. Eu vou falar, doeu, preciso entender o quanto doeu. Doeu em mim, porque eu fui preconceituosa naquele instante de achar que a mãe estava fazendo uma super proteção para o filho. Não, aquela mãe queria incluir o filho. E, a partir daqui, a gente vai colocando quanto processo de transformação a gente vai fazendo. Falar de inclusão da pessoa com deficiência, muitas vezes causa desconforto, né? Principalmente para quem não tem deficiência e precisa lidar com a pessoa com deficiência. E a gente só consegue evoluir quando a gente se abre às mudanças, né? Que eu imagino que, assim como eu, muitos de vocês têm resistência à mudança. Eu tenho, assim, terrível resistência à mudança, mas, fazendo terapia, eu entendi esse processo, né? E fui entendendo que, quando alguma coisa for sair do planejado, eu posso ir melhorando os meus processos internos para poder lidar melhor com o desconforto. Porque eu gosto muito de pensar na frase que surgiu a partir do estudo do livro do Darwin, A Origem das Espécies, que diz que, na natureza, não é nem o mais inteligente, nem o mais forte, e a gente pode olhar para o camaleão ali também, nem o mais bonito, que sobrevive, mas aquele que se adapta melhor. E a gente está num momento histórico em que as mudanças acontecem muito rapidamente. Eu não sei vocês, mas, assim, às vezes eu fico perdida, parece que eu não vou conseguir alcançar tudo o que está acontecendo. Em muitas situações, em muitas áreas, a gente vai dormir de um jeito, acorda já está de outro jeito, e a gente precisa acompanhar, né? A gente precisa acompanhar esse processo, né? E eu digo, eu precisei de ajuda para entender a minha resistência à mudança, e todos nós temos um pouco de resistência. Então, o que eu quero dizer, neste momento, é que a gente pode segurar a mão um do outro para a gente promover, entender essas mudanças que estão acontecendo e proporcionar a inclusão das pessoas, porque uma das mudanças que está acontecendo, que não tem mais o retorno, ou a gente aceita, é que pessoas que pertencem aos grupos minorizados, incluindo a pessoa com deficiência, sejam incluídas na sociedade e no mercado de trabalho. Muitas coisas, a gente tem muitos paradigmas, né, a serem quebrados. Muitas empresas, e quem trabalha com inclusão sabe disso, ouve assim, a pessoa com deficiência não quer trabalhar, ela prefere benefício do governo. Isso, além de ser mentira, é crueldade, porque ninguém sobrevive com R$ 1.200. Eu não sobrevivo. Quem sobrevive aqui, por favor, me ensina a receita, que eu estou precisando cortar custos. Outra coisa que a gente ouve, a pessoa com deficiência não tem formação. Também é outro paradigma que precisa ser quebrado. Basta 5 minutos de Google e a gente vai ver que as pessoas com deficiência têm buscado cada vez mais formação, cada vez mais se instruir,
e está inserida. Exemplo disso é a Cris. Fala da sua formação acadêmica, por favor, para começar aqui a quebra de paradigma. Eu sou formada em administração, em comércio exterior. Hoje eu trabalho com gestão de tráfego e produção de conteúdo para redes sociais, né, marketing digital, mas a formação primeira é administração. Então, aqui vocês têm um exemplo claro daquela primeira ideia de que a pessoa com deficiência, a formação acadêmica dela é o primeiro nível, o ensino fundamental. A gente já passou isso. A gente já passou. Tá? Então, o primeiro alerta, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, é: eu tenho uma vaga para atuar no nível operacional da minha empresa. Você pode aproveitar essa vaga, mas não só essa vaga. Tem muita gente qualificada no mercado. Isso. E outro paradigma que, às vezes, a gente ouve também, que as empresas têm como desculpa, é de que a pessoa, quando ela entra na empresa, ela faz um pouco de corpo mole, porque acredita, e a falta de conhecimento total das duas partes, inclusive, também da pessoa, de que ela pode levar a vida na flauta dentro da empresa porque tem estabilidade. E isso não é verdade, né? Você não. pode falar melhor. Essa estabilidade, é importante a gente conhecer mais a lei. Então, a gente fala assim: eu tenho uma pessoa... Isso é casos que eu já vivi. Tem uma pessoa com deficiência e ela está fazendo, num português um pouco áspero, como a Cris diz, está fazendo corpo mole. Então, primeira coisa que a empresa precisa ter atenção: qual é o seu plano de avaliação de desempenho? Porque, para dizer a pessoa não atende às expectativas, no português mais áspero, corpo mole, primeira coisa que a gente conversa é: qual é a sua política de avaliação de desempenho para julgar que a pessoa não atende às expectativas? Porque daí você não vai falar da pessoa com deficiência, você vai falar do seu colaborador, independente da deficiência. Esse é o convite. Olha a pessoa! Você não vai olhar a deficiência, olha a pessoa. Então, primeiro ponto, política de avaliação de desempenho. Segundo ponto, se a pessoa com deficiência não atende às expectativas, seguindo o teu plano de avaliação de desempenho, você pode desligá-la. Não existe, não, a questão de segurança, ela está ali de eterno. Você pode desligar. Lembra, no início da palestra, nós colocamos para todos o slide falando da porcentagem. O que a empresa precisa cumprir é a porcentagem. Então, supostamente, eu sou a pessoa com deficiência, atuo na área de RH e não estou atendendo às expectativas do cargo que ocupo, eu posso, sim, ser desligada. E você coloca outra pessoa com deficiência, não no cargo que eu ocupava, mas dentro da empresa. Você vai olhar a empresa e não o cargo. Então, a pessoa pode, sim, ser desligada, desde que você tenha uma política de avaliação de desempenho, onde você vai desligar a pessoa, assim como qualquer outro colaborador. Quando a gente vai desligar, a gente não fala: olha, você não atingiu a meta, olha, você não está trabalhando em equipe. A gente não tem uma justificativa tangível para o desligamento? É a mesma política para a pessoa com deficiência. Então, não existe a situação de segurança, ela está ali, está fazendo corpo mole. Não. A primeira coisa que eu pergunto é: qual a sua política de avaliação de desempenho para pontuar que não atende à expectativa? E a gente tem que entender que esses paradigmas, né, acaba sendo uma relação falsa de causa e efeito, né? Não é porque a pessoa com deficiência que ela não gosta de trabalhar. Eu conheço um monte de gente que não tem deficiência nenhuma e não gosta de trabalhar também, né? Então, a gente tem que entender se não é falta de perspectiva que essa pessoa está tendo, né? Agora, você imagina a situação: a pessoa está lá na casa dela, tendo que procurar um trabalho, ela entra na internet para ver se tem vagas disponíveis, ela acessa uma vaga que está simplesmente dizendo vaga para pessoa com deficiência, os símbolos lá das deficiências e um texto dizendo: a empresa tal recruta pessoa com deficiência, enviar currículo e laudo, e o endereço de e-mail para ela enviar. Mais nada sobre a deficiência, mais nada sobre a vaga. Ela envia, né, porque ela não tem outra alternativa. Ela precisa trabalhar, muito provavelmente ela tem boleto para pagar, então ela envia.
Aí o RH, depois de uns 2 dias, entra em contato com ela, fala ali uns 5 minutos para tentar entender alguma coisa, ela já perde um pouco mais, baixa um pouco mais a expectativa, porque ela já percebe que a pessoa não tem muito o hábito de lidar com a pessoa com deficiência, mas, mesmo assim, ela marca a entrevista, né, porque ela precisa ir pagar suas contas, né, como todo mundo. Quando ela resolve, então, que ela vai, marcou a entrevista, ao sair de casa, ela já começa a lidar com as barreiras, né? Então, se ela é cadeirante, por exemplo, e foi de transporte público, muitas vezes ela enfrentou um motorista mal preparado, um ônibus quebrado, o elevador não sobe, os olhares dos outros passageiros, que, na cabeça deles, começam a não chegar no horário por conta da pessoa com deficiência, que está atrapalhando o itinerário deles, o destino deles. Se a pessoa não é cadeirante, tiver baixa mobilidade como eu, também teve seus desconfortos nas ruas esburacadas, nas calçadas irregulares, cheio de mato, cheio de buraco também, um horror. Mesmo que ela tenha ido, de repente, de táxi, de transporte por aplicativo ou carro próprio, em algum momento ela passou algum desconforto por ser pessoa com deficiência, né? Mas tudo bem, ela segue o caminho porque ela tem que ir fazer a entrevista, né? É a missão do dia, é fazer a entrevista. E aí ela chega lá no ambiente da entrevista, percebe que a acessibilidade não está 100%. Ela já bate outra resistência, né? Já baixa um pouco mais a expectativa. A pessoa do RH chega, começa a conversar com ela e nitidamente mostra o seu desconforto com aquela situação por não ter o hábito de contratar a pessoa com deficiência. Mas a entrevista segue. Durante a entrevista, ela aí finalmente descobre qual é o cargo, quais serão as atividades. A vaga é para um trabalho de baixa complexidade laboral e mais operacional. Nada contra esse tipo de trabalho, mas aquela pessoa específica, ela é formada, ela tem graduação, pós-graduação, ela poderia estar concorrendo a uma vaga de gestão de nível hierárquico, mas não tinha essa informação no anúncio da vaga, não é? Mas segue a entrevista, porque os boletos estão lá gritando na casa dela. E aí, no decorrer também, ela percebe que o salário jamais vai ser aquilo que ela merece pela sua formação, pelas suas habilidades e capacidades, né? E depois ela volta para casa com a baixa expectativa. Ela já entendeu que a vaga ali é para cumprir a cota, né, que não tem outra alternativa. O Ministério Público está batendo na empresa e eles têm que cumprir essa cota. Ela volta, mas aí, depois de uns dias, o RH liga novamente, ela vai para a empresa, né, ela foi contratada, ela aceita, porque não tem outra alternativa, ela faz parte aí dos milhões de brasileiros que estão desempregados. Ela chega lá na empresa, sua estação de trabalho não está adaptada para as suas necessidades, seus colegas de trabalho mostram resistência e desconforto, e o seu gerente deixa, mais uma vez, caracterizado que a vaga é só para cumprir a cota. Ela sabe que a empresa não tem plano de carreira, e, se tiver alguma coisa nesse sentido, aquela vaga não está incluída no plano de carreira, porque é só para cumprir a cota. E aí a gente fala que a pessoa com deficiência, às vezes, não quer trabalhar. Eu acho isso, assim, de verdade, uma crueldade. Como que você quer que a pessoa trabalhe feliz, de olhos brilhando, tendo toda essa jornada para conseguir uma vaga, que nem é dentro daquilo que merece, por ter estudado e trabalhado, né, para chegar até ali. Então, são paradigmas que a gente precisa quebrar, desconstruir em nós, para poder acolher a pessoa com deficiência, né? Então, todas essas barreiras ela enfrentou para conseguir uma vaga de trabalho, né? Barreira social, de transporte, arquitetônica e tudo mais. Mas a pior de todas as barreiras que ela enfrentou e que todas as pessoas com deficiência enfrentam diariamente é a barreira atitudinal e o capacitismo, que é o que impede que as outras barreiras sejam eliminadas, né? Que é justamente classificar a pessoa pela deficiência dela, pela eventual limitação que ela tem no convívio com a sociedade. Então, a gente trouxe alguns exemplos, né? A gente poderia ficar falando o dia todo aqui de barreira atitudinal e capacitismo, né? Que tem, sim, infinito. Mas eu trouxe alguns. Então, o primeiro que a gente trouxe aqui é a barreira do herói, né? Que é de adoração do herói, que é o que a Lília estava falando, né? Que, assim, na verdade, a gente vive dois polos. Quem é deficiente aqui sabe, né?
Ou a gente é superestimado ou superestimado. Tem todas as capacidades, vai, você consegue, corre sem perna mesmo que dá, né? Ou você não serve para nada porque você é deficiente. Né? Então, a gente tem esses dois polos que a gente vive. Eu quero até deixar uma dica. Assim, a Lília já até falou. A maioria das pessoas com deficiência não gosta da palavra superação, tá? Só porque a gente, na verdade, não quer superar nada, não. A gente só quer viver que nem todo mundo vive, o seu dia a dia, fazendo as suas coisas. Então, acho que todo mundo está enxergando, consegue ver a charge. Essa charge é do Ricardo Ferraz, ele é meu amigo no Facebook, ele é cartunista. Então, assim, quem puder ir depois seguir ele lá no Facebook, no Instagram, ele faz uns desenhos muito bonitos. Então, aqui a gente tem uma pessoa que ela é uma mulher cadeirante, sem os membros inferiores e superiores. Ela está diante de uma mesa com um notebook e ela digita com palito, né? Só que eu vou ter que olhar para cá porque eu não enxergo ali. E aí, as pessoas que estão ao lado dela, super admiradas, né? Então, com as seguintes frases: incrível, parece milagre, é inacreditável o que estou vendo. Pensei que ela não seria capaz de tal tarefa. E ela simplesmente pensa: um dia eles vão entender que a gente não é ET. Ela só está se adaptando ali com os recursos que ela tem no seu trabalho. Só para reforçar aquilo que eu falei anteriormente, se a gente coloca ou muito acima ou muito abaixo, então superestimar ou então duvidar, isso não é inclusão. E a palestra, o nosso bate-papo hoje é para falar justamente sobre incluir. Ficou claro que quando a gente supervaloriza, a gente está colocando um pedestal para a pessoa, e não que ela não mereça o nosso respeito, mas tem outras formas de compartilharmos o nosso respeito, outras formas de compartilharmos a admiração pela pessoa. Por exemplo, você pode me ensinar? Ao invés de, uau, super, mega, ultra power, você pode me ensinar? É uma outra forma de proporcionar respeito e de valorizar a jornada da pessoa. O outro exemplo que a gente trouxe é o da negação, né? Que é negar a existência da deficiência, da limitação que a pessoa tem em determinada situação. Então, a gente tem aqui um professor que está em sala de aula, virado de costas para os seus alunos, escrevendo na lousa, com a seguinte frase: a prova é amanhã, olhe, vejam, escutem. E ele desconsidera que entre os alunos dele tem uma pessoa com deficiência auditiva e uma pessoa com deficiência visual que não vai entender nada o que ele está dizendo. Essa situação eu já vivi na pele. Além de atuar na área de RH, eu dei aula por muitos anos para a faculdade. E eu entro em sala de aula com o meu plano de aula pronto, e ali eu tinha aluno com deficiência visual, tinha baixa visão. E aí os meus slides sempre eram coloridos, cheios de fotos e tudo mais. E o aluno pontua: professora, eu preciso de ajuda, eu não enxergo. E eu, e agora? Imaginem entrar num espaço e você não conseguir acompanhar o conteúdo. E aí ali eu parei e falei assim: então tá, me diga, como que eu posso fazer a aula ser clara para você? E o aluno falou para mim: você pode me mandar a sua aula antecipadamente, que eu vou ler em casa, ou não põe foto, põe só texto. Tá? Porque aí, e você pode colocar os textos, mas você verbaliza o texto. Perdão, pode colocar as figuras, só que você vai verbalizar a figura para mim. Do dia para a noite, em 24 horas, eu mudei todos os meus slides do semestre preparado para atender a demanda. E aqui fica um exemplo de que a instituição de ensino não pensou que fez matrícula, tem a questão, possui alguma deficiência? Já avisa o professor, pelo amor de Deus! Quantas vezes a gente não tem essa falta de comunicação? E eu brinco que essa falta de comunicação, ela vira piada quando a gente é turista. Então, você está passeando, você foi para um país onde você não fala o idioma local, está tudo bem você comer batata achando que é cebola, você dá risada, porque você está no papel de turista. Ali, no papel de turista, você está desligado das coisas e você faz piada de tudo. Agora, pensa que turista, nas férias, uma vez por ano. Então, você releva. E se for todo dia no seu trabalho, você vai fazer piada? E se for todo dia
no seu trabalho que você terá dificuldade na sua comunicação, você vai suportar? Então, vamos pensar com carinho na comunicação. Outra barreira que a pessoa com deficiência enfrenta bastante é a da propagação, né? As pessoas que não têm deficiência achar que porque a pessoa tem uma deficiência, ela tem mais de uma, várias, todas as outras, né? E não é verdade. Então, por exemplo, não é muito raro acontecer, né? Eu tenho, né, vocês devem ter também, eu tenho conhecidos, amigos que são pessoa com deficiência visual, e a pessoa que tem deficiência conversa com ela gritando, né? Como se necessariamente ela tivesse deficiência auditiva também. É bizarro, assim. Então, aqui na charge, a gente tem, né, uma pessoa com deficiência visual sendo segurada repentinamente por uma pessoa sem deficiência, e ele, além de apontar para o outro lado, ele grita, fica logo ali. Essa é uma das piores, assim. A outra também, que é, né, a Lília até falou também, que é da superproteção, que é achar que a pessoa com deficiência não pode tomar suas próprias decisões, não pode construir a sua vida do jeito que ela quer. Não tem sonhos, não tem paixões, não tem objetivos, né? Não tem seus ódios também, porque é uma pessoa como qualquer outra, então também, de vez em quando, quer esmagar alguém, né? Faz parte. Então, na charge, a gente tem aqui uma mulher cadeirante, grávida, sendo conduzida pelo seu companheiro. A gente imagina, né, que seja realmente companheiro, porque tem uns balãozinhos, e aí eu tenho que olhar para cá, porque eu não enxergo. E 3 homens, né, com ar de julgamento, que é o pior, né, de tudo. Só um monstro é capaz de fazer isso com a coitadinha. O outro homem, tarado. O outro, pena de morte, né? É um absurdo, né? As pessoas entenderem, acharem que deve tomar decisão pela pessoa com deficiência, né? Sem considerar os seus desejos, os seus sonhos. Como eu falei, a gente poderia ficar o dia todo falando só de barreira atitudinal e capacitismo, né? Mas essa, para terminar aqui, né, eu trouxe essa também, que é da pena, que é a tendência a infantilizar a pessoa com deficiência. Então, na charge, a gente tem um casal que está na mesa de restaurante, e o garçom, ele afana a cabeça da mulher que é cadeirante, falando, vai papar, né? E aí, um pouco de constrangimento, eu digo, né, que assim, quem sofre bastante com esse tipo de atitude, dessa barreira, são as pessoas com deficiência intelectual. E o constrangimento da minha parte é porque eu fiz com pessoas com deficiência intelectual, né, numa conversa com os cuidadores e pais dessas pessoas, né, na pressa ali, eu acabei falando, falem para as crianças. E eu esqueci, né, desconsiderei, que não tinha nenhuma criança ali, tudo 20 anos, barba na cara, alguns com namorado, né? Então, isso também para ilustrar o quê? Que não é porque eu tenho uma deficiência, que também acontece muito das pessoas sem deficiência acharem. Não é porque eu tenho uma deficiência que eu conheço todas as outras deficiências ou conheça todos os outros deficientes que existem no universo. Uma coisa não está necessariamente ligada à outra, né? Mas e por que a gente age dessa forma? Porque mesmo eu, estando ali no meio, sendo uma pessoa com deficiência, infantilizei, por conta dos vieses inconscientes que a gente traz, da cultura, dos preconceitos que a gente tem. A gente gosta de achar que é evoluído, mas a gente não é tão evoluído assim, né? A gente tem os nossos preconceitos, as nossas crenças limitantes, né? Então, o nosso cérebro, ele acaba se pautando nesses padrões para tomada de decisão, e só que isso é um perigo, porque faz a gente decidindo por aquilo que é mais fácil. Então, numa empresa, por exemplo, o gestor, ele tende a escolher pessoas que sejam parecidos com ele, né? Então, por isso que muitas vezes só tem gente branca, né? Só tem homem, né? Só tem pessoas que está dentro daquele viés que aquele gerente construiu, né? E a gente precisa entender que esse é o perigo, porque impede que a diversidade aconteça dentro das empresas, e a gente sabe que a falta da diversidade atrapalha. Então, eu sei que, como eu falei, a gente gosta de achar que não tem preconceito, mas o pecado não é esse, se descobrir uma pessoa com preconceito, né, com uma dificuldade em determinada situação. Isso faz parte do ser humano. Todos nós temos, em maior e menor grau, em um assunto ou outro, a gente tem preconceito,
A gente precisa aceitar isso, entendeu? O ruim é não querer mudar, perceber que essa mudança vai impedir que as barreiras todas que a gente falou até aqui sejam eliminadas, né? Então, a gente precisa mudar esse paradigma, entender que a mudança faz parte e que a gente está no processo de desconstrução e que esse processo de desconstrução não vai fazer com que a gente deixe de ser quem a gente é, né? A gente só vai ser uma pessoa melhor daqui para frente, construindo uma sociedade melhor, né? Eu fico imaginando, né, outro paradigma que a gente precisa quebrar, que é, na verdade, o assunto do nosso encontro hoje aqui, é que, assim, as empresas falam, tudo bem, essa conversa aí está muito legal, mas eu nem preciso ter a pessoa com deficiência lá, porque eu não tenho o número necessário para cumprir a cota. Só que eu penso assim, né, eu imagino, ela é empreendedora, tem um outro amigo meu também ali, né, e, assim, quando a pessoa vai montar um negócio, eu imagino que ela quer ela quer alcançar novos mercados, ela quer ter faturamento alto, ela quer ter novos clientes, né? E, para isso, ela precisa de pessoas trabalhar. E aí ela vai ter que ir contratando para ajudar ela nesse processo, porque ela não vai conseguir sozinha, né? Agora, pensa como vai ser bom para as empresas, e as empresas precisam entender isso, a gente precisa ter um jeito de comunicar isso de forma clara para elas, que, quando ela estiver batendo a necessidade de cumprir a cota, ela já vai estar na frente dos concorrentes, porque a cultura da inclusão e da diversidade já vai estar instalada na empresa. Aí ela vai até alcançar os mercados daquelas empresas que estão tendo o seu caixa, o seu faturamento quebrado, porque está pagando multa para o Ministério. E está deixando de atender com qualidade os clientes. Então, essa empresa que já cresceu com a cultura da inclusão e da diversidade, ela vai alcançar também esses mercados. Não vai precisar pagar multa para o Ministério, não vai ficar desesperada, não vai ser um cavalo de batalha, um bicho de 7 cabeças, ela só tem a ganhar também quando ela já estiver lá tendo que cumprir a cota. E, já encaminhando para o fim da minha fala, né, eu gosto de viajar na maionese, de vez em quando. E eu gosto de assuntos assim relacionados à astronomia, né, a viagem no espaço, essas coisas, tudo. E, às vezes, tem eu me pego pensando, assim, né, filosoficamente, viajando na maionese completamente, assim, eu fico pensando, né, o homem já foi para a Lua. Eu estava lendo recentemente que a NASA quer criar um hub na Lua, né, hub fixo, né, para que lá seja ponto de partida para novas explorações espaciais. A gente tem aí o famoso Elon Musk, né, que está buscando levar a humanidade, alguns poucos privilegiados, para Marte, né? E daqui a alguns anos isso realmente vai acontecer, eu pelo menos acredito nisso. Mas eu fico pensando, lógico que a gente aqui, os nossos próprios mortais, vamos ficar por aqui mesmo. Eu até gostaria de ter oportunidade, mas é que não vai rolar. Mas eu fico pensando em tudo, nessa grandeza toda, né, que envolve a viagem espacial, quanta tecnologia, quantas pessoas capacitadas, quantas habilidades são necessárias, quanto dinheiro, quanta grandeza, né, que a humanidade é capaz de produzir. E a gente ainda hoje, em 2022, é capaz de admitir, com pouco constrangimento, de que não é possível incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho na sociedade. Eu, assim, sinceramente, até brinco, né, com a Denise, eu falo, nós somos Moisés, quem trabalha com a pessoa com deficiência é Moisés. Ficou 40 anos no deserto e não entrou na Terra Prometida. Nossa geração é Moisés nessa área, né? Então, eu vou morrer sem entender como que, apesar de tudo isso, dessa grandeza toda, a gente ainda aceita, sem constrangimento, uma situação como essa. Tá bom? Obrigada. A gente quer colocar para vocês que, até aqui, nós debatemos a importância de incluir. E, talvez, nesse momento, a gente esteja falando assim, Lília, tá bom, e agora o como que a gente faz isso? Contratar pessoa com deficiência apenas para passar uma boa impressão é marmelada? Eu já vivi isso. Então, não tenho orgulho de contar, mas eu me sinto na obrigação de compartilhar situações do que não fazer para que vocês possam viver experiências muito mais prazerosas.
Então, contratar pessoas com deficiência só para cumprir a obrigação é um final muito triste. Na minha jornada de CLT até 2015, vivi experiência onde eu não preparei a empresa como RH, proporcionando, planejando treinamento, sensibilização, apenas coloquei a pessoa em algumas oportunidades abertas que tinha dentro da empresa. A pessoa viveu muito preconceito. A pessoa ela sofreu questionamentos, como a Cris mencionou em slides atrás. Superproteção, ou dúvida, ou infantilização, enfim, o talento dessa pessoa não foi aproveitado. Passou o período de experiência, a pessoa pediu a conta, porque, como eu também disse, não existe segurança no trabalho. A pessoa com deficiência pode solicitar o desligamento a qualquer momento, assim como a empresa pode desligar a pessoa a qualquer momento. Essa pessoa frustrada foi embora. E como qualquer um de nós com experiências frustrantes, o que a gente faz quando fechamos o ciclo em uma empresa onde houve frustração? A gente vai falar bem ou mal da empresa? Vai falar mal, independente de ter uma deficiência ou não. O que eu quero tocar é que a pessoa com deficiência vai falar que ela não foi inclusa, ela vai falar dos preconceitos vividos para a sua rede de apoio. Essa rede de apoio expande e a empresa vai ficar com uma imagem negativa. O contrário, quando eu tive a oportunidade de planejar treinamento, sensibilizar a empresa e proporcionar uma inclusão com todo o cuidado merecido, aí a pessoa ficou na empresa, desenvolveu carreira para toda a tua rede de apoio. Ela falou bem, essa rede de apoio multiplicou a imagem da empresa positivamente. E a empresa, então, passou muito mais do que obrigação legal, mas de responsabilidade social, de humanidade. E o que a gente falou no começo da palestra, de ter a mídia espontânea. E agora, o que a gente pode fazer com tudo isso? Vamos falar de RH para RH agora? O bate-papo agora é quem planeja a inclusão de pessoas com deficiência. A primeira coisa que a gente vai fazer é sensibilizar a empresa. Então, é planejar treinamento, palestra, workshop, seja lá quais recursos, o tempo que você tem, mas é planejar quebra de paradigmas dentro da empresa. Sensibilizar as pessoas dentro da empresa é convidar para quebrar paradigmas, mostrar que, a partir do momento em que a empresa propõe recurso de equidade, você não vê mais a deficiência, você olha o talento da pessoa. O segundo passo, após sensibilizar a empresa como um todo, e quando eu falo sensibilizar a empresa, começa pela ponta da hierarquia. Então, pelos diretores que cascateiam para líderes, que cascateiam para toda a empresa. O segundo passo, imagine a empresa como um grande semáforo, aonde você vai mapear a empresa. Se você tem a sua empresa pequena, como disse a Cris, começa desde já a planejar, porque isso, além de responsabilidade legal, é um diferencial competitivo. Então, ninguém nasce grande. Nenhuma empresa nasceu grande. Ela começou numa garagem e foi expandindo. Se a sua empresa, nesse momento, está na garagem, pensa lá na frente. Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Então, pensa grande. Então, vamos pensar grande. Já começa a imaginar a inclusão de pessoas com deficiência, seja no campo do colaborador, seja como cliente. Receba a pessoa com deficiência. Quando eu falo de mapear a empresa como um semáforo, pense, coloque etiqueta vermelha nos departamentos que não abraça nenhuma deficiência. E quando eu falo não abraça, eu estou falando de recurso de equidade e do líder dessa área. A gente conhece os líderes da nossa empresa. A gente sabe qual é o pensamento dos líderes da nossa empresa. Então, aí você vai trabalhar essa questão de, olha, vermelhinho, pensando no recurso de equidade. Lília, o que é recurso de equidade? É a gente pensar na intérprete. É a gente pensar em equipamentos tecnológicos, como impressora em braille.
outros aplicativos nos computadores para abraçar o deficiente visual. É pensar em rampa e elevador. São recursos de equidade. Mapeia o líder, o quanto que ele abraça a causa. Amarelo é que é parcial. Alguma coisa naquele departamento ainda precisa ser desenvolvido. Ou é líder, ou é algum recurso de equidade. E quando você coloca verde, é porque aquela área abraça 100% das pessoas, independente de qual seja a deficiência. Abraça 100% das pessoas. Mapeou a empresa vermelho, amarelo e verde? O RH começa a atuar. E o convite aqui é: para de colocar vaga para pessoa com deficiência. Porque dessa forma a gente não está fazendo inclusão. Dessa forma a gente está separando, sabe? Ó, essa daqui é só para pessoa com deficiência. Abra a sua vaga para todas as pessoas. Ah, Lília, mas e se eu receber uma pessoa que eu não sei abraçar? Abraçar no sentido de incluir. De RH para RH. Se você é um RH estratégico, você está acostumado a olhar a sua vaga e pensar em adaptações. Quantas vezes a gente tem uma vaga no qual o salário não é compatível com o mercado? E aí, o que o RH estratégico faz? Faz uma pesquisa de salário, mostra para o diretor dizendo: ou a gente muda a faixa salarial dessa vaga, ou nós vamos perder para a concorrência eternamente. O RH estratégico, ele sabe se posicionar e ele se coloca ali. Ou, às vezes, a vaga tem muitos pré-requisitos. E a gente vai para o mercado, vai buscar esse profissional e não encontra. Novamente, qual é o papel do RH estratégico? Chegar para o requisitante da área e falar: esse pré-requisito aqui é uma mosca branca, a gente não acha. Então, vamos flexibilizar e proporcionar treinamento para atender esse pré-requisito no instante em que a gente admitir. De RH para RH, a gente faz ou não faz isso para fechar logo uma vaga? Porque o RH estratégico sabe que uma vaga aberta por mais de 30 dias é prejuízo para a empresa. A gente sabe disso. Então, se você falar nesse instante que: ah, Lília, mas eu não tenho recurso de equidade. Se você atua como RH estratégico, você sabe fazer relatórios pontuando necessidade de investimento na sua empresa. Você já aprendeu a fazer relatório de pesquisa de salário? Você já aprendeu a fazer relatório de quantos currículos recebeu e que não atendem todos os pré-requisitos da vaga? Montou planilha no Excel, mostrou para o requisitante da vaga. Você sabe persuadir. Então, é a reflexão. Se eu sei persuadir, eu sei mostrar o investimento necessário para um recurso que proporcione equidade. Se você já planejou treinamento, você sabe, então, planejar o investimento para um recurso de equidade. Você planejou treinamento, você sabe planejar sensibilização para dentro da tua empresa. E aí, a inclusão social, olhando como responsabilidade social. Você não vai, não, falar vaga para pessoa com deficiência. Você vai dizer que tem uma vaga aberta que abraça qualquer candidato em potencial. Porque você não vai olhar não para a deficiência. Você vai olhar para a pessoa que tem um talento. Você vai olhar para a pessoa que vai somar para os objetivos da sua empresa. Quando você contrata alguém, você olha para essa pessoa dizendo: ela vai ocupar o cargo X e o cargo X ajuda nesta visão da empresa. Ou você, olha, estou contratando essa deficiência para cumprir a cota. Se você é um RH operacional, um RH tático, você vai olhar para a deficiência para cumprir a cota. Se você atua como um RH estratégico, com muito orgulho, você vai dizer: ok, eu vou fazer listagem dos recursos de equidade necessário, porque o talento dessa pessoa é muito bom. A Cris já mostrou para nós que não temos mais essa situação de a pessoa com deficiência não tem escolaridade. A gente já passou dessa fase.
A gente já passou, a gente tem. É uma questão de saber procurar as pessoas no mercado de trabalho. E aqui a gente vem encerrando a palestra com uma amiga nossa, que não está mais entre nós, mas que deixou um legado muito bonito para nós. O nome dela é Nilza Montanari, e por muitos anos ela esteve entre eu e a Cris, ensinando a gente de como é incluir a pessoa com deficiência. E a frase dela, ela dizia: a minha deficiência só se manifesta quando encontra barreira. Então, é o momento da gente olhar agora e dizer, eu estou olhando para a deficiência ou eu estou olhando para a pessoa, para o talento da pessoa? Essa é a mensagem que a gente quer deixar para todos aqui presentes, com um enorme agradecimento pelo tempo cedido de vocês, pela confiança cedida em vocês de estarem aqui com a gente. Deixamos o nosso telefone para contato, para quem quiser levar mais desse conteúdo para as empresas, para quem quiser estender o nosso trabalho de inclusão de pessoas com deficiência. E no minuto seguinte, para quem fez a inscrição, a equipe da Consultoria Modeli vai mandar no WhatsApp para vocês, para que vocês possam responder à avaliação dessa palestra. A participação de vocês é muito importante para a gente pensar no nosso próximo passo. Então, qual é o nosso próximo passo? Ir para as empresas. Então, no WhatsApp, vocês vão receber um link para clicar. Fiquem tranquilos, é um link seguro para que vocês possam dar o depoimento de vocês, como foi a nossa manhã. Obrigada.